Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais um dia de gravação aqui, quase acabando o semestre, né? Todo mundo aí meio cansado, mas a gente tem que ir achando aí uma energia boa para continuar aprendendo, seja lá do jeito que for, né? Seja em EAD, seja na marra, seja espontaneamente. Seja para nota, sem nota, a vida é isso, né? E o aprendizado sempre gera alguma realização, né? Então, eu também estou aqui e vamos falar hoje sobre relações de gênero, né? Mulher, sim, mas a mulher, ela é também em relação ao homem. Então, é importantíssimo a gente estar sempre colocando os dois juntos, né? A masculinidade tóxica, que é um tema muito recente, e muito relacionado ao homem, né? E a violência de gênero, tá? São temas delicados, controversos, então, longe de eu estar conduzindo vocês a uma única forma de refletir, eu vou estar dando um panorama, por vezes até muito simplista, do que vocês vão achar aí nas mídias sociais, mas acho que a graduação tem também esse papel mais didático de estar situando como que tem sido estudado, quais linhas, né, didaticamente, como que se fala sobre a mulher, sobre teorias sobre a mulher e essa relação de gênero, tá bom? Vamos lá, então, do comecinho. A mulher no cotidiano e nos contextos de práticas de atividades físicas, tá? Então, se a gente pensar historicamente, acho que hoje é inegável que tem alguém ainda que não sabe o quanto a mulher foi tratada no passado com muita desigualdade, né? Desde ser uma propriedade mesmo, né? Vocês lembram que muitos pais de uma noiva, por exemplo, tinham que pagar para a noiva ser desencalhada, né? Para ela conseguir arrumar um casamento, né? Então tinham que dar um dote pro pretendente, para a família do pretendente, né? Muitos pais se veem assim nessa propriedade ainda hoje, né? A propriedade dos filhos, principalmente da filha, né? E a mulher sempre num espaço muito mais privado do que público. Então, as áreas que a mulher no passado era soberana, que mandava, era na cozinha, era com as crianças, né? Ou na igreja, né? E hoje até se fala o que, que o homem queria da mulher, uma mulher mesmo, uma companheira ou uma escrava, né? Então não era incomum a gente ouvir frases do tipo, ah, já sabe fazer um bolo, já pode casar, já sabe cozinhar, já pode casar, como se, né, tivessem pré-requisitos nos dotes, né, na maneira de lidar com a cozinha para poder servir, né, o homem, tudo isso, né. E aí, quando aconteceram as guerras e a mulher foi obrigada a trabalhar, né, os homens estavam em campos de batalha, as mulheres que iam para as fábricas até produzir munições, produzir em tudo que é a área de alimentação, as coisas mais básicas, né? E na mesma época, um pouco depois, veio a revolução dos anticoncepcionais, né? Trazendo uma liberdade para a mulher não só ver no sexo como procriação, mas também como uma forma de prazer, né? Então hoje a gente ainda tem, né, culturas que preservam alguma coisa desse nosso passado, cabeças, né, de pessoas que foram educadas com uma cultura mais conservadora, que ainda trazem esses resquícios. E não só os homens, né? Eu vivo mexendo a perna aqui para ficar alongando, parece que eu tô, sei lá, eu fico para cá e para lá, né?
eu deixo uma perna alongando, depois eu troco para outra. Então a gente tem esses resquícios ainda, né? E não só o homem, como muitas mulheres que são, entre aspas, machistas, né? Que carregam essa culpa, esse papel, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer comida, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar das crianças, né? E aí, eu vou resumir muito, né, porque é longo esse assunto, e eu tenho a impressão que algum grupo vai falar sobre isso. Eu não lembro se eu viajei aqui na maionese ou se realmente tem algum grupo que cogitou, não sei se vai realmente falar. Deve ter grupo que ainda está até pensando no tema, então é possível, sim, dialogar sobre a mulher, sobre as relações de gênero, são temas sempre muito importantes para a nossa área, para a nossa vida, né? Então, num primeiro momento, eu queria sempre resgatar o olhar do homem e da mulher, que seria o sexo, né? Sexo masculino, sexo feminino, mas biologicamente falando, né? Então, no olhar da antropologia biológica, da psicologia evolucionista, a gente vai falar do quanto que as diferenças físicas e também mentais, se a mulher é mais dócil, se a mulher é mais, se o homem tem mais o vigor, a testosterona, isso tudo também foi selecionado como característica nossa em função do outro sexo. Então, provavelmente lá no nosso passado, as mulheres menorzinhas, as mulheres mais meigas, mais dóceis, os homens mais fortes, com ombros maiores para defender as mulheres, foram sendo selecionados, e aí a gente foi mantendo essa diferença biológica de que o homem é um pouco maior em média do que as mulheres, e né, as mulheres ainda têm características psicológicas, né, que pode-se dizer que estão em algumas, né, em média, né, com uma docilidade maior, né. Isso é muito controverso, né? Quem é da área de antropologia cultural, ou mesmo da sociologia, vai cair matando nesse olhar biológico, no primeiro momento, né? Mas a própria biologia vai dizer como a gente tem diferentes graus de liberdade, biologicamente falando. Então, a gente tem muitas variações, tanto na questão de vários sexos, não só o homem e a mulher, né, como eu já falei em outra gravação, para biólogos tem mais de 20, no sentido de que pequenas, às vezes, alterações hormonais geram um comportamento, algo na própria forma, né, do corpo que são grandes alterações. E aí não dá mais para se dizer de que está, né, que é do sexo masculino ou feminino, né? Então tem os intersexos, tem todas outras variações, né, que a própria biologia, a aleatoriedade genética pode causar. Tá, mas professora, você está falando então que é uma anomalia, né? Biologicamente, talvez, é uma raridade, é o acaso que provoca essas pequenas variações, né? Hoje em dia, com a nossa cultura, isso é tido, né, ainda bem, cada vez mais é tido como liberdades, né? Então, até no passado, se uma pessoa nascia com os dois genitais, a própria família, a medicina já optava por tirar o pênis e deixar só a vagina, né? Teoricamente seria uma anomalia, né? Hoje os médicos esperam, né, mantêm, e assim que a criança começa a manifestar um gênero, né, uma predisposição mais para um gênero ou outro, aí pode-se ou não fazer alguma cirurgia, né? Então, tudo isso para dizer que a gente ainda assim tem né, uma genética que vai ser propensa para a gente ser um homem ou uma mulher,
né? Mesmo que seja com gradientes de homem e mulher, né? Pensem na escala de Likert, né? O quanto homem um homem é, o quanto uma mulher é, e o quanto tem pessoas que quase estão ali com as duas muito, muito, muito evidentes, né? Então, quando a gente pensa nisso, tem coisas que a gente herdou e que são diferentes nos gêneros, né? Tendências, às vezes, ao ciúme, por exemplo, os homens tendem a ter um comportamento mais acentuado, né? E ele pode até, no passado, ter tido um sentido evolucionista, né? De controle, sim, do parceiro, no sentido de que não tinha um teste de DNA. Então, o homem ficava atento para ver se o filho que ele ia gerar era o filho dele mesmo, né? Mas isso não quer dizer hoje em dia, então o ciúme é natural, logo a gente tem que aceitar. Não, gente, só porque as coisas são naturais e às vezes herdadas biologicamente, com uma predisposição genética, isso não quer dizer que é uma coisa boa, tá? Então, a cultura, a ética, a informação, a consciência vieram aí para a gente exatamente quebrar com os nossos tendências, nossos instintos mais animalescos, né? Então, a educação e toda a consciência faz com que a gente possa controlar controverso para uma vida em sociedade, né, que oprime um outro grupo social, e realmente a gente agir de acordo com o que né, uma boa relação social via ética, via educação prega, né? Então a gente pode, no fundo, ser o que a gente quiser, né? O que é o gênero, então? O gênero está mais relacionado com a dimensão tanto psicológica, cultural, quanto social, né? E aí se fala mais no masculino e no feminino, e não no homem e na mulher, né? Então aí se fala de identidade, né? Eu posso ser uma mulher e ter uma identidade maior com gênero masculino, ou eu posso fluir. Aqui eu posso estar me sentindo feminina, pus lá até coisas que lembram, né, os cuidados de uma mulher mais feminina, né? Um batonzinho, um brinquinho. Mas pode ter momentos, até no meu mesmo dia, que eu tenho um padrão, uma aparência, um fenótipo mais masculino, né? E às vezes até a gente associa com coisas culturais. Se eu tenho que, sei lá, fazer um trabalho de pedreiro em casa, talvez eu mesma vou pôr roupas mais folgadas, mais que sejam próprias para o trabalho, e vou, né, assumir um jeito todo forte, contraído, com contrações musculares, para conseguir exercer aqueles movimentos pesados, né? E isso tem sido associado culturalmente com o homem, né? Então, em alguns momentos, eu posso oscilar a identidade masculina ou feminina, né? E aí a gente vai falar de feminismo, e aí tem gente que vai desligar agora o áudio, vai falar, não quero ouvir coisa feminista dessas loucas radicais. Vejam, gente, feminismo é uma teoria, né, que vem até mais da sociologia do que da psicologia, mas ela quer, num primeiro momento, ela quer que acabe a o poder do homem sobre a mulher. Então, a partir do momento que os dois forem tratados com igualdade, tudo igual, vai acabar o feminismo. Isso que é a beleza dessa teoria, né? A gente não vai, tem países que não precisam mais de feminismo. Aqueles países lá, Dinamarca, Suécia, né? Às vezes pouco até importa se é homem ou mulher, né? Se tem alguém que está cansado e precisa sentar no trem,
precisa ser a mulher, não precisa ser, né? Às vezes tem idoso que está super bem, que está em forma, que é atleta. Por que que necessariamente o idoso tem que sentar? Né? Via de regra, na média, ele está mais cansado, ele tem mais dores musculares, mas então tem coisas que até o próprio criar toda uma proteção para um grupo, se já não existe preconceito nenhum na sociedade, não tem mais por que haver se falar nesse cuidado, né, com esse grupo, ou mesmo privilégios, né, para exatamente motivar e inibir atos preconceituosos, né. E aí a gente vai entender o feminismo com pelo menos 4 principais correntes, tá, que ajudam a entender melhor, principalmente para a gente entender os contextos de atividade física, tá bom? Então é o liberal, radical, marxista e social, são 4 correntes, né. Se eu perguntasse aqui: "Quem aqui é feminista?", provavelmente de 60 pessoas na sala, teria umas 10, assim, né. Se eu falar assim: "Vocês querem que homens e mulheres se deem bem? Vocês querem que tenha igualdade e não tenha um domínio de um sexo sobre o outro, seja lá qual for?", aí vocês vão falar: "Ah, a gente não quer ficar brigando com o namorado, a gente não quer ficar disputando poder, seja a mulher querendo ser mais poderosa, o homem mais poderoso, tradicionalmente é o homem". Aí eu vou falar: "Puxa, isso é o feminismo". Aí se eu perguntar de novo: "Quantos aqui então são feministas?", né, talvez a gente chegaria em 50, 40, né. Então o termo feminismo, ele foi muito, taxado por conta do feminismo radical, né, que aí gerou uma certa resistência até das mulheres, né. Então abra um pouquinho a consciência para conseguir enxergar as situações, para não barrar por ter o termo feminista aqui, né. Mais do que feminismo, é a ciência estudando as relações de gênero. Então uma reflexão inicial seria: como que a ciência vê essa participação das mulheres no contexto de atividade física e esportiva? Algumas imagens retomando, repetidas, né, eu lembro que já tinha outros slides. E aí, o menininho aqui jogando com uma sandalinha aberta, né, futebol aqui também, culturas, né. O liberal, ele tem ali, né, as suas propostas, as características. Eu vou direto para os exemplos, para a gente não cansar. Esses slides de relações de gênero tem bastante escrito, tá, mas vocês leiam, acho que vale a pena, vocês vão se identificar, vão perceber, né, sutilezas, às vezes, que a gente carrega da educação, né, das influências da nossa vida e que a gente também, às vezes, tem que tomar consciência de como a gente age, né. Então aqui, por exemplo, esse feminismo, ele vai falar alguns temas, vão ficar mostrando coisas, às vezes, muito básicas, que relacionadas à socialização, aos estereótipos, né, as leis, as oportunidades. Então, olha, uniforme esportivo, como que meninos e meninas são tratados por professores de educação física. Será que meninos e meninas têm o mesmo tempo extracurricular nos esportes? Isso já mudou muito, né? Varia ainda de cultura para cultura, mas nas classes mais conscientizadas, educações mais progressistas, isso já está muito, muito próximo de estar com, pelo menos com acesso igual. Se dentro, então tem lá um time de futebol para mulher, um time de futebol para homem, isso é o acesso. Mas será que dentro do time elas são tratadas com as mesmas oportunidades? Então, às vezes não vai ter patrocínio, às vezes vão sofrer preconceitos, né?
as meninas mais femininas vão se sentir masculinizadas jogando futebol. Então, uma coisa é o acesso, né? E a outra coisa é, de fato, o que acontece ali dentro de sutilezas, né? Que caracteriza a oportunidade de fato, né? Então, leiam aqui outros temas, tá? Críticas. Aqui mais exemplos, né? Do estudo da Miotin, falando de mulheres, né? O que é que as adolescentes falavam sobre atividade física no lazer, né? Ó, eu tinha medo de me fazer boba por falta de habilidade. Minhas amigas, meus amigos não praticavam. Ó, praticar o esporte poderia prejudicar minha imagem feminina. As garotas não devem praticar esportes, pois elas se tornam musculosas. Os esportes exigem contato corporal, né? As garotas não devem praticar esportes que exigem contato corporal uma com as outras, como basquete, futebol. Então, preconceitos lá atrás já mudou muito, mas a gente sabe que ainda tem, né? Ainda tem grupos, professores de educação física que perpetuam esses estereótipos, né? Feminismo radical, como eu estava começando ali falando de biologia, de antropologia biológica, ele vai se ancorar muito, sim, nas bases biológicas. Então, ele vai falar assim: homens e mulheres são diferentes na biologia, e o que faz principalmente a mulher mais diferente do homem é a questão dos órgãos reprodutores para ter um filho, para gerar um filho, para engravidar, né? Então, quando a mulher engravida, ela fica com a autonomia mais limitada, né? Ela não tem, ela depende do outro, ela está mais vulnerável de, às vezes, um ato sexual acabar, né, engravidando contra a vontade dela. Então, o feminismo radical, que às vezes vocês falam, essas feminazes, né? Ele vai sim ver como a obrigação, né, de ter uma relação heterossexual de um homem com uma mulher, né, ela acaba oprimindo a mulher, né? Então ela acaba mais vulnerável, perde autonomia, né? Então ele tem esse radicalismo de falar para rever tudo, né? E aí aquele estudo que eu até mostrei nos outros slides, que tem as imagens lá das mulheres das penitenciárias femininas, mostra o quanto as mulheres, no contexto de aprisionamento, querem algum relacionamento de cumplicidade, de afeto, de proteção, né? E não necessariamente precisa ser um homem, né? Então, a homossexualidade naquele contexto, ela vem com muito mais abertura, porque não tem outra opção, mas ao mesmo tempo as pessoas acabam descobrindo como o apoio físico, emocional, ele pode se dar com qualquer outro ser humano, não precisa ser heteronormativo, né, relacionamento, né? E aí o radicalismo é falar assim, tudo na história deveria ser visto, tudo nos livros deveria ser visto, né? Quando um homem conta uma história, né, vocês veem até na evolução, por que que a gente sempre conta que as mulheres faziam a coleta de frutos e os homens faziam a caça dos animais, né? O que nos leva a pensar isso, né? Talvez a questão da mulher estar amamentando, estar grávida, e aí caminhava assim, se deslocava, mas ia junto com o grupinho dela, né? E os homens, a caça envolve mais, às vezes, correr por longos períodos de tempo até a presa ficar cansada e eles conseguirem, né, cercar essa presa pelo cansaço, pelo desgaste
pela corrida de longa duração. Isso é um dado, viu? Vocês que são de Fs, né, a maioria, muito se fala, ai, a caça, o caçar em coletivo, né? E o uso de ferramentas, flechas construídas. Claro que tudo isso foi importante na evolução do ser humano, mas se fala também, por exemplo, a maratona. O ser humano corre relativamente boa, 42 quilômetros treinando, né? É muita coisa. Comparativamente com outros animais, até esses que correm muito em termos de velocidade, eles não aguentam se manter tanto tempo correndo, né? Tanto tempo, uma distância grande, né? Mesmo que num ritmo mais lento, né? Então se fala, se hipotetiza que muito da nossa evolução se deu também por conta da gente cercar a presa, só que persegui-la por muito tempo, até ela ficar exausta, né? Não aguentar mais correr e ficar mais fácil matá-la com uma flecha, ou cercando, né? Jogando pedras, o que for. Uma curiosidade, né? Mas aí, esse feminismo radical, retomando, ele vai falar que a gente tem que repensar tudo, né? Porque a mulher sempre foi colocada numa posição mais inferior, e às vezes tem comunidades aí mais primitivas que foi se descobrindo, lembra as mulheres da Amazônia, né? Que eram guerreiras e tal, e outros locais aí que tem mulheres que têm uma liderança até no grupo, né? Então, a proposta do feminismo radical vai falar, sim, que é importante ter ensino separado por sexo, mas muito mais para a mulher conseguir as habilidades motoras necessárias, né, ter oportunidade, espaço e oportunidade de confiar nas colegas, confiar de que não vai ser importunada e vai conseguir ganhar habilidade no mesmo nível do homem, né, primeiro num ambiente separado, para depois poder sim ter turmas mistas quando ela já tem aquela habilidade muito bem desenvolvida, né? Então a proposta delas para a educação física é mais radical no sentido de que é preciso dar uma atenção especial à mulher, né? Vejam alguns temas, né? A crítica forte ao uso do controle da sexualidade da mulher como forma de disciplina, né? Vejam as próprias religiões, como elas fazem, né? Controlando toda a parte do vestuário, do cabelo, né? Da própria sexualidade, o valor da virgindade, né? Então, tudo isso no sentido da mulher ficar mais sob controle do homem, né? Nesse exemplo da religião. Então, muito do que as críticas do feminismo radical vão ao encontro da reprodução da mulher, o fato dela engravidar, o fato dela ficar por muito tempo vulnerável por, pela gravidez e tudo isso, né? Deixo aí os temas para vocês verem, né? E aí vem o feminismo marxista, que é mais fácil de vocês entenderem, que vocês já estudaram Marx aí com Bettini, né, na sociologia do esporte, exercício, e, ai, vou alongar aqui a perna, na outra cadeira aqui do lado. O feminismo marxista, ele vai dizer assim, olha, se eu sei que vocês querem falar sobre mulher, homem, mas uma mulher que nasce na periferia, né, trabalhadora, e uma mulher que nasce na classe média alta é completamente diferente. Então, o que ela sofre, as dificuldades, né, a educação dela, o quanto ela consegue acesso a uma boa educação, né? Então, muito se fala de que há um interesse, né,
na educação física, em reproduzir esses valores capitalistas, né. Então a competição, né, a atividade física voltada ao desenvolvimento do caráter e, principalmente, né, para falar de gênero, a atividade física, os esportes reforçando os valores masculinos e femininos também. Então, o valor masculino, para o capitalismo, é mais central, ele é o trabalhador. O feminino, para o capitalismo, ele é o apoio desse trabalhador. Né? Então, a mulher que vai fazer a marmita, que vai cuidar da saúde, da organização do lar, né? Ou seja, vai estar mais servindo mesmo esse homem, né? E aí, na educação física, a gente vai ver a identidade masculina, que é muitas vezes construída diferente para meninos de classes mais baixas e meninos de classes mais altas, né? E muitas vezes essa identidade, ela é bastante cruel com os homens, né? Ele tem que ser rude, ele tem que ser macho, ele tem que ser forte, ele não pode demonstrar emoções, né? Então tem todo um valor a essa ideologia masculina, e no contexto da educação, a mulher, ela é vista, a luta da mulher, deixa eu entender aqui, eu estou lendo agora, nem eu estou entendendo. No contexto da educação, pode a luta da mulher ser vista simplesmente contra o sistema capitalista opressivo? Então, não é de interesse, né, do sistema capitalista que haja mulheres libertas, né? Porque aí quem vai cuidar do homem? Quem vai dar apoio ao trabalhador? É muito louco isso. Olá, quem que vai cuidar dos filhos, né? Como é que vai ficar essas crianças sem cuidados, né? Que poses que a mídia retrata para vender o produto que é o esporte, né? Por que que às vezes ver o vôlei feminino é mais legal do que ver o futebol para pessoas que não estão nem aí com o esporte, mas querem olhar os corpos, as roupas, a sensualidade ou sexualidade, né? E o feminismo mais visto hoje, e legal para o meu olhar, né, é aquele que vai falar assim sobre o termo hegemonia, que há um balanço constante. Né? Então não tem um que é dominador, a outra que é dominada. Né? Tem um processo constante de oscilações. Né? Tem horas que um domina, tem horas que outro domina. Não é que sou ingênua, eu mulher sou ingênua, sou dominada por uma ideologia masculina, machista, né? Tem momentos que eu conscientemente me permito ser levada por esse processo, né, por essa hegemonia masculina. Então não é que eu sou dopada pelo sistema e não tenho consciência, né? Eu aceito essa forma, talvez momentânea, daquela estrutura machista, seja na escola, seja no espaço do esporte, né? Então aqui se fala mais da relação do gênero um com o outro, né? Os meninos gostam mais da agressividade do jogo, do contato físico, né? As meninas às vezes são menos competitivas, mas essa visão, ela vai dizer exatamente que tem pessoas que não são assim. Tem meninos que são delicados, tem meninas que são agressivas, que são muito competitivas, são muito habilidosas, né? E tem homens que sofrem muito, muitos homens sofrem com essa masculinidade, com esse machismo. Por exemplo, os homens vivem menos, os homens se expressam menos emocionalmente, né? Sofrem mais de violência, tanto no esporte quanto na vida, né? Então é muito importante estar trabalhando no feminismo social com homens e mulheres juntos, né?
O que que um interfere, né? Quando interfere, mexe com um, mexe com o outro automaticamente. Né? Bom, uma tarefinha que bem legal. Tirem uma selfie de rosto e uma de corpo, apenas uma. Não fiquem exigentes, porque vocês não vão mostrar para ninguém. E aí, imaginem que vocês vão enviar para um namorado, para um amigo, para a mãe, para o pai. Aí olhem essa foto e falam, putz, o que que eu mudaria se eu fosse mandar para o meu namorado? Ah, imagina, eu ia usar um filtro, eu ia tirar outra foto, eu ia mudar de roupa, eu ia pôr maquiagem. Ah, para minha namorada, eu ia pôr uma regata, ia fazer alguma postura que ficasse os músculos mais à mostra, né? O que que vocês ouviriam das pessoas falando hipoteticamente, né? O que que a sua mãe falaria? O que que um namorado falaria? O que que se você postasse essa foto nas redes sociais, o que que vocês acham que os outros iam comentar, né? O que que uma pessoa religiosa diria? O que que uma professora, professor de esportes diria, né? Quem te conhece bem e te ama, ligaria para os defeitos que você está olhando, né? Se você pudesse refazer essa foto, depois de fazer exercício, né? Depois de fazer um esporte, jogar um vôlei, essa foto seria diferente? Será que você ia permitir estar com o cabelo mais desarrumado, suada, sem maquiagem, né? Como seria a sua vida hoje se aceitando do jeito que você é, com amorosidade, orgulho e serenidade? Vejam, estou cutucando para a gente se olhar e se libertando desses estereótipos de gênero, julgamentos, às vezes sexistas, às vezes aprisionar, né, que aprisionam o nosso comportamento, religião, às vezes julgando, ai, você é menina, ai, você é menino, essa foto você parece um homem, essa foto você parece uma mulher, né? Vamos por aí. Daí, gente, eu vou comer um moranguinho porque tá me dando um sono e vocês sabem que frutinha dá um up, né? Olha aqui, ó, vou deixar vocês aqui com muita vontade. Então, vejam, reflitam os prós e contras, desculpa, tá? As pessoas não falam e comem ao mesmo tempo para não cuspir no outro, mas como vocês não estão ao vivo, eu posso fazer isso. Reflita os prós e aí fica uma como é que chama? Uma semente do morango grudada que eu nem vejo, né? Vocês veem uma super acne no meu nariz, assim. Vamos lá, reflitam os prós e contras da discriminação positiva. O que que é isso, gente? É um termo estranho, né? Eu traduzi do inglês, mas seria positive discrimination, né? Seria intencionalmente eu vou criar espaços protegidos para o desenvolvimento de alguns grupos, seja mulheres, que é o que a gente está falando aqui, seja mulheres de uma classe, né, social menos privilegiada, ou uma mulher negra, por exemplo, negra e pobre, que a gente fala que sofre triplamente preconceitos, né, por ser negra, por ser pobre, por ser mulher. Como que seria se a gente tivesse mais turmas que fossem de inclusão, né, para grupos que a gente sabe que historicamente têm sofrido preconceitos, seja na educação física, seja na sociedade de uma forma geral. Então, a gente vai ter aqui uma série de slides discutindo sobre turmas mistas. O que que é melhor, o que que é pior, né? Como que a gente faz até para tornar esse tema mais palpável na hora que vocês se confrontarem num clube, numa aula de dança, misturam ou não misturam gêneros? Qual é o posicionamento de vocês em relação a isso? Ah, vocês vão lá no SESC, vai ter uma turma na piscina de senhorinhas
e uma turma, e deixa os senhorzinhos junto, ou vamos fazer uma turma de mulheres, uma turma de homens, né? Porque quais seriam os prós e contras de cada uma dessas ideias, mistas ou os dois separados, né? Então a gente tem que estar crítico em relação a tudo isso, questionar nossos próprios argumentos, né, e estar aberto para o que as pesquisas também falam em relação a isso, né? Muito aqui vai se dizer que se um grupo, seja lá qual for, não tem habilidade suficiente, muitas vezes é melhor ter uma turma separada até que aquele grupo tenha condições de jogar junto, fazer exercício junto, num nível mais equivalente. Claro que, como a gente falou, tem homens que odeiam futebol, né? E tem mulheres que amam, e às vezes tem mulheres que jogam 10 vezes melhor do que muitos homens, né? Mas até elas chegarem nesse nível, é preferível que elas tenham um ambiente mais propício, mais motivador, mais protegido para desenvolver suas habilidades, tá bom? Talvez vai chegar um ponto que os homens vão se revoltar tanto com ter que gostar de futebol, que vai ter que criar, de repente, um ambiente mais protegido para eles também, principalmente para os homens que não gostam e em algum momento querem aprender, né? Bom, aqui eu vou deixar para vocês lerem, né? É empoderando quanto a mulher, ela pode também, atualmente já ganhou, né, uma conquista em várias áreas, né? E ao mesmo tempo ela está sobrecarregada com essa jornada e tripla, né? Muitas vezes de mãe, muitas vezes de dona de casa e também trabalhando fora, né? E ao mesmo tempo o homem ficou um pouco perdido, né? Perdeu às vezes o seu papel de provedor, né? E ele tem que reaprender novos acordos, novos valores, né? Eu vejo casais hoje que deixam tudo em branco. Ah, nós vamos casar, nós vamos morar junto. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de cozinhar. O homem às vezes gosta de cozinhar. E a mulher fala, puxa, eu gosto de fazer na casa não sei o que seria menos tradicional. Eu gosto de consertar as coisas eletrônicas que quebram. E eventualmente, ah, mas a gente vai ter um filho. Puxa, mas você, mulher, recebe bem melhor do que eu. Então você vai tirar a licença maternidade, ter o filho, mas a hora que acabar a licença maternidade, quem vai cuidar do filho sou eu. Porque depois eu retomo, porque minha área não é tão competitiva, o homem falando, né? Eu posso cuidar do filho enquanto você nos mantém, né, com seu salário. Então vejam, tudo é negociável. Como é que esse homem vai falar, ah, eu não sustento, eu não sou o principal provedor da minha família, né? Como é que essa mulher vai falar, quem cuida do meu filho é o meu marido e não eu, né? Então tudo isso, né, a sociedade está caminhando para uma liberdade, o que é maravilhoso, né? Quantos homens não cozinham absurdamente bem e às vezes o próprio pai, a própria mãe fala, ai, não vai para a cozinha, filho, isso é coisa de mulher, né? Então tudo tem sido agora caminhando, né, para uma liberdade maior. Claro que a gente tem aí uma onda conservadora muito forte, né, principalmente em alguns países aí que tem regredido até nas leis, nos convívios sociais, nos direitos humanos, né? Mas é uma onda que a gente fala que não tem mais como. É como que a gente já sentiu o gostinho, aquele bebê que já sentiu o gostinho do chocolate na boca e fala, agora não tem mais jeito, não vou achar mais tanta graça no brócolis, na alface, né? É triste isso, né? Mas é uma realidade. Mas eu estou fazendo essa metáfora só para dizer
de que nós já sentimos esse sabor, né, de que a gente pode escolher o que a gente quer, né. Algumas pessoas já vêm aí com uma tendência diferente daquilo que a biologia, né, às vezes nos encaminha, né, e tudo bem, as pessoas estão aceitando isso. Ver o movimento trans, né, de transexuais, como está forte, né, e toda essa negociação dos papéis dentro de casa ou na criação de filhos, né. Os pais, o papel dos pais é muito deixando-os livres, né, trazendo consciência, deixando com que eles escolham com responsabilidade, com autonomia. Aqui tem uma frase que eu acho bem mais polêmica, mas muitas mulheres, né, elas acabam se escondendo na sua feminilidade. "Ah, eu não vou usar mini saia, porque depois ficam mexendo comigo na rua. Eu não sei como lidar se vier alguém, me paquerar", por exemplo. Então, todo o movimento feminista, ele tem trabalhado com essa premissa de que você pode ser o que você quiser, você pode sair do jeito que você quiser, você pode usar uma mini saia, se tá calor ou se simplesmente você quer sair com uma mini saia, né. Então, de quebrando todo esse preconceito de que se eu tô de mini saia é sinal de que eu quero arrumar algum cara, que eu quero aparecer, né. Então a mulher também tem que estar se fortalecendo de que se ela gosta de ser feminina e quer agir de um jeito feminino, ela tem mais é que ser assim e, por outro lado, ser forte para saber lidar com eventualmente pessoas que se aproveitam daquela situação e tentam ver como ela reage, né. Então é bem importante a mulher estar trabalhando nessa assertividade, né. Daí eu falo um pouquinho de relacionamentos entre homens e mulheres, né, nessa dança do acasalamento aí que a gente fala que a mulher muitas vezes, o homem ele vai mais seco, ele quer ali o sexo, quer às vezes, achar aquela satisfação mais primitiva, né. E muitos que vão agora nessa onda de Tinder e tudo isso, muitos falam que às vezes ficam com uma, 2 por dia ou dependendo por semana, o que for, e percebem que o relacionamento vazio, sem afeto, sem vínculo, sem algum tipo de cumplicidade, sim, insana uma vontade, é gostoso, tem o seu prazer ali momentâneo e de toque, de pele, né, mas ele com o tempo vai perdendo a graça. Então, as mulheres tendem a ensinar mais esse homem, né, tendem, via de regra, tem as exceções, tá bom? A tratar o relacionamento de uma forma mais afetuosa, né. Então, quando as pessoas criam vínculos, quando elas compartilham prazeres e vontades, né, é muito mais prazeroso depois o próprio relacionamento sexual e mais físico, né. Tem filmes aí que eu cito que vão por essa linha, tem aquele brasileiro Entre Lençóis, que é com Gianecchini, né, que é um é um né, tô perdendo as palavras, estou com sono já, que é louvado, não, as mulheres aí acham ele bonito, ponto final, né, mas que é um casal, né, que ela estava naquela pré, antes de casar, e se esbarram ali naquela, como chama? Noite de despedida de solteiro, isso, oh meu Deus. E aí eles começam, ficam uma noitada ali no encontro casual, fazem um primeiro momento, tem ali um primeiro momento sexual deles,
Só que começam a conversar, conversar, e conversa vai, conversa vem, e começa a sentir afinidade um pelo outro, começa a se interessar pela vida do outro, pelos gostos, pelas sutilezas, né, da fala do outro, da história de vida do outro, e quando vão de novo para uma segunda rodada ali, né, de um relacionamento sexual, eles já veem que o sexo vai tendo um outro prazer. Eles vão se atentando aos detalhes, vão tendo mais cuidados de toques, de beijos, né? E no final daquela noite é como se eles tivessem passado uma vida já juntos, de tanto que eles conversavam, de tanto que eles sentiram afinidade um com o outro, né? Então essa é a beleza, né, do porquê homem e mulheres, eu não gosto de falar que se complementam, mas eles se adicionam. Então não é dizer que a mulher é incompleta, o homem é incompleto, um é panela, o outro é tampa, um é a cara metade do outro. Não, gente, nós somos completos. Aquilo que a gente tem lacunas, porque a gente tem feridas, a gente não conseguiu ainda se desenvolver, a gente tem plena capacidade, uma vida inteira para se desenvolver, né? Então, não precisa do homem trazer ou da mulher trazer lacunas daquilo que a gente pode correr atrás e se desenvolver. Ah, mas o homem precisa trocar o pneu do carro. Não, vocês podem aprender a trocar o pneu do carro. Ah, mas a mulher precisa lavar a louça. Não, o homem pode lavar a louça, pode aprender a lavar a louça. Estou dizendo coisas básicas e triviais, mas que refletem todo um contexto maior, mais sutil, às vezes de poder mesmo de um sobre o outro. E aí tem outro filme, o Sansara, que eu acho muito bonito também, que fala da naturalidade também do ato sexual, né? E do quanto a gente vê ainda o sexo como um tabu, né? Vocês veem que esse tema da mulher, ele junta vários anteriores, do status, do poder, né, da questão do parceiro, da questão da criança, o qual é o impacto da criança no relacionamento, né? E aí eu coloco várias coisas para vocês lerem e refletirem, né? Acho que vale a pena, sim. A parte 2 são 3 partezinhas, eu vou mais rápido agora. Parte 2 a gente apresentou agora no congresso do Cicusp, tá fresquinho esse dado, né? Foi o Nathan Narras comigo, né? E ele falou sobre esse tema tão controverso, né? E recente, polêmico, que é quando a masculinidade não só ela oprime a mulher, né, mas ela oprime o próprio homem, né, oprime as crianças, oprime a sociedade de uma forma geral, né? Então, muitas vezes, o que tem a ver? O homem ele tem que ser violento, ele tem que ser o centro do universo, tem que ser corajoso, ser forte, ser viril, né? Para conquistar a princesinha dele, aquela coisinha delicada, a mulher da vida dele, né? Então esse papel ele traz consequências pesadas para o homem, como a gente já falou, ele vive menos, ele sofre de doenças às vezes mais seriamente, de algumas doenças, né? Ele tem essa cobrança, nossa, eu tenho que ganhar mais que a mulher, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que já ter um carro, uma casa, senão não vou conseguir uma menina legal. Tem toda uma cobrança também que é deletéria, né, para qualquer um, tanto para mulheres quanto homens, né? E aqui o Google, ele tem o Google Trends, né? Se vocês jogarem no Google para achar o Google Trends, vocês vão ver. Você coloca algum termo-chave para ver como que era a variação de anos, né? E aqui vai mostrar, ó, 2009, aqui 2014, esse termo masculinidade tóxica só começou a ser falado nessa época, 2014 para cá, e agora está bombando, né? Então é bem a noção que a gente já falou, né? Dos homens provedores e distantes, mulheres em atividades mais domésticas,
Aí vem um movimento da mulher, elas inseridas mais no mercado de trabalho, né, com mais autonomia do próprio corpo, e aí toda a família, todos os papéis sexuais são reformulados, inclusive o papel da paternidade. Qual é o papel do homem, né? Quando perguntados o que são características típicas do homem, claro que paternidade é só do homem, mas vem outras que são muito deletérias, num certo sentido, como, por exemplo, a falta de sensibilidade, a força, a falta de fragilidade, a vaidade, né? A falta de vaidade, né? O homem tá lá se penteando, passando um condicionador do cabelo, vem outro e já fala, ô seu bichoso, ô seu gay, né? Então é tratado como o homem tem que ser sujo, tem que ser fedido, tem que ser, né? Tudo isso está mudando, ainda bem. Ele tem que ser violento, ele tem que ser impaciente, né? E claro, todo esse reforço da sociedade para esses comportamentos afetam a maneira como a mulher é tratada, influencia o feminicídio, né? E os próprios homens brigam mais, eles mesmos são vítimas de mais violências entre homens, né? Por conta desses comportamentos exacerbados, né? Tem aí a fala de um homem falando como ele nunca se sentiu, eu vou falar mais rápido, né, para não cansar vocês, nunca se sentiu com a liberdade de estar falando com pais, mesmo com irmãos, né, sempre muito criticado, né. Saúde mental do homem fica debilitada por não falar tanto do que ele sente, né. Às vezes ele tem aversão ao universo feminino, né, o termo mais forte seria misoginia, né, a raiva das coisas da mulher, né, por conta de, às vezes, até gostar de algo nesse universo da mulher, mas ser associado a alguém homossexual, alguém que não tem esse padrão masculino muito forte, né. E um fato que se vê é que as mulheres que trabalham tendem a sofrer mais violência doméstica do que as mulheres que não trabalham, né. Então há mais um conflito nesses papéis, né. Aqui, olha, nesse trabalho, 69,4% dos homens falaram que quando faziam algo que não era típico de um homem, por exemplo, chorar, né, ficar contando dos sentimentos, dos sofrimentos, as pessoas achavam que ele não era muito masculino, né? Então associava uma falta de masculinidade, né? Esse gráfico fala da expectativa, sim, de que daqui a 10 anos os homens e as características tipicamente associadas aos homens vão estar mudando, né? Olha que coisa boa, né? E aí se fala do feminismo e o que seria essa nova masculinidade, né? Seria os homens aceitando e acolhendo vários tipos de masculinidade, né? Livres de estereótipos, né? Com condições mais igualitárias e saudáveis, os homens podendo ser mais humanos, se expressarem mais, né? E menos preocupados com a sua imagem, nesse sentido masculino de ser, né? Então, aqui compara um olhar mais, né, normativo de um homem e aqui um olhar de um homem mais amoroso, sensível, não violento, respeitoso, carinhoso, né? E muitas mulheres até falam, nossa, esse cara não é homem, ele deve ser gay, né? E acabam, às vezes, até não investindo porque acham que o próprio homem, né, para ser homem, ele tem que ter essa característica
masculina e violenta, né? Isso que é o triste, né? Como a gente está acostumado com esse padrão. Aqui, vejam, falando do quanto, se a gente pensar qual é a visão das pessoas mais conservadoras ou mais liberais, ambos, né, conservadores e liberais, com filhos ou sem filhos, eles tendem, eles não querem passar, principalmente os conservadores, né, não querem passar a visão conservadora para os filhos. Então vejam, se até alguém foi criado por uma visão conservadora, hoje muitos jovens na idade de vocês, né, falam assim, não, minha mãe, minha família era conservadora, religiosa, né, tinha valores muito estereotipados de gênero, né, mas meu filho, se eu tiver um filho ou já tenho um filho, ele não está sendo criado dessa maneira, né? Então, isso nos deixou, de certa maneira, aliviados, né? Tem, claro, um não aqui, né? Você passaria essa ideia. Ah, não, tem um sim aqui que é o verde. Você passaria essa ideia para os seus filhos, de um conservador, né? Alguns sim, né? Mas o liberal, olha, todos passariam, claro, e muitos, mesmo os mais conservadores, já mudariam, falam que não passariam essa imagem, essa ideia conservadora para os próprios filhos, mesmo eles tendo tido essa influência. Então é muito importante a gente estar transformando essa cultura do herói, né? Que prejudica não só as mulheres, quanto os homens também. Essa é a ficha que tem que cair, né? E às vezes os próprios homens ajudando outros homens a saírem desse aprisionamento que gera danos, né, para o homem. Claro que tem um poder envolvido, ninguém quer perder o poder, mas às vezes não ter obrigação de ser o que traz dinheiro em casa, o que protege a mulher, pode ser muito mais tranquila a vida, mais saudável, né? Aí vem uma reflexão. Vocês já viram ou sentiram na pele os malefícios da masculinidade tóxica? Citem exemplos. É possível os homens serem feministas? Como contribuir para diminuir a competitividade entre homens e mulheres? Reflitam, quem quiser fazer uma tarefinha com isso, né? Esse eu vou passar rápido, eu vou falar da minha cabeça, é a questão da violência com a mulher, lembrando que é muito comum as mulheres já terem sofrido violências, né, de todo tipo, verbal, assédios, violências explícitas, né, físicas e também muito mais sutis, intimidações, né, em todos os lugares, até em academias, ginásios de esporte e principalmente de pessoas conhecidas, né? A maioria que intimida mulheres são homens, né? E muitas vezes as próprias pessoas não dão o apoio quando ela quer relatar o que aconteceu com ela, né? Aqui tem alguns dados sobre o estupro, que ainda é lamentável que ocorra mundialmente no Brasil, né, de uma maneira assim absurda ainda, né? Falam que sempre aconteceu, mas que agora é mais relatado, pode ser mesmo, mas ainda há muita dificuldade nas mulheres terem confiança de estar denunciando e serem bem tratadas pelos órgãos, né, da polícia, pelos delegados, né? Tem um relato aqui de uma aluna, né, nesse questionário aqui anônimo, que foi passado na EASH em 2005, quer dizer, já está muito longe dela estar na escola, e ela fala que teve só uma tentativa de estupro, o cara desistiu e os colegas dela não acreditavam que ela não tinha sido estuprada de fato. E depois ficaram meio aversivos, porque ela ficou muito magra, teve
assim, né, o trauma, né, sintomas do estresse pós-traumático, e o pessoal achava que ela estava com HIV, alguma DST, né? Então ela sofreu mais do preconceito dos próprios colegas e de quem sabia que tinha acontecido aquilo, do que além da memória, né, do que tinha acontecido. Muito louco isso, né? Aqui vai falar, assim, das táticas de estupradores horríveis, o que, que é a visão aversa do homem, né? Como que ele vê, né? O que, que inclui nessa masculinidade, quais são os mitos culturais, que distorções que tem na cabeça de um agressor, né? Que são horríveis, né? Tipo, a mulher pediu aquilo. Até é difícil ler esses slides, mas acho que algumas pessoas é preciso ler, está muito, né, objetivo ao mesmo tempo. E aí vocês vão ter teorias, assim, né, que relatam, refletem essa violência entre os próprios gêneros, né? E uma teoria evolucionista, ela infelizmente, ela vai dizer do quanto os homens fazem violências com a mulher, mas ainda assim são mais violentos entre os próprios homens, né? E a violência contra a mulher, muitas vezes, é o excesso do ciúme, do medo de não ser o pai da prole, né? Uma coisa extremamente primitiva, né? Mas tem um pacote de teorias que se complementam para explicar essa violência. De novo, a teoria evolucionista, ela vai um pouco explicar por que isso acontece, mas jamais normatizando, dizendo, só porque biologicamente isso acontece, não quer dizer que isso tem que ser assim entre todos os homens, comportamentos de maior, né, maior agressividade no relacionamento sexual, né? O próprio ser humano, ele cria, né, como a gente já falou, um bebê tão frágil que requer laços entre o homem e a mulher para se manterem juntos até esse bebê ser um pouco mais independente, né? Então, o próprio laço de afeto, da paixão, vai fazer com que homens e mulheres se aproximem nesse apego, né? E, e até, eventualmente, as mulheres conseguem lidar de alguma forma com alguns tipos de agressão no contexto doméstico por conta desses laços. Isso é que é o mais controverso, né? Da ação dessas manipulações e agressões. Isso não é para normatizar, né? É exatamente para empoderar de que as mulheres podem lidar sim com essas violências e com possíveis traumas que ela sofreu, né? Ironicamente, a evolução vai mostrar de que muitas das violências sexuais acontecem, né, mais violências sexuais acontecem no período fértil, né, em que a mulher está mais propensa a fertilizar, né, a gerar um filho. Então, de alguma forma, pode ter instintos mais do odor, do rubor de pele, né, da mulher ficar mais animada e se vestir de uma maneira mais assertiva e feminina, e isso acabar sendo detectado por um homem, estimulando uma, um interesse sexual, né? E nossa cultura sempre valorizando, né, que a mulher é que decide, a mulher é que vai fazer a escolha desse parceiro sexual. Muitos animais é assim, né? Então o não tem que ser respeitado, né? O homem até faz ali um display, toma a iniciativa, mas quem decide é ela, né?
E muitos homens, às vezes, são agressivos e dominadores por não terem todo um controle emocional, todo um afeto, às vezes tem até patologias seríssimas envolvidas, né? Em estupradores que não conseguem lidar com essa frustração da rejeição, entre aspas, né? Entre aspas, por quê? Porque é uma escolha da mulher, assim como é uma escolha do homem, né? Querer ou não uma parceira, né? Então, fundamental, a gente está terminando, fundamental a gente falar de prevenção, né? Eu lembro de quando eu fui treinar, né, nos Estados Unidos para uma corrida, o Ikiden lá, que era uma corrida universitária, para ir para o Japão, né, no Japão, uma corrida de resistência ao redor do castelo de Osaka, e a gente parou nos Estados Unidos, numa universidade, para ajudar a questão do fuso horário, e tinha um banheiro feminino que falava que naquele banheiro tinha uma X porcentagem de risco de acontecer um estupro, né? E eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, gente do céu, né? Como que eles colocam uma placa dizendo isso, né? Ao mesmo tempo, qual foi a medida que todo mundo lá tomava? Nenhuma mulher ficava sozinha naquele banheiro. Então, se tem aquele agrupamento natural, sai do esporte, todo mundo vai tomar banho, se trocar, o pessoal vai todo mundo ali no mesmo timing, né? Não ficava nenhuma menina para trás. Ai, demorou mais no banho, ela vai se trocar depois sozinha. Não, vai todo mundo esperar essa menina, né? Então, tem, né, a consciência de que isso acontece, a consciência de que tem pessoas patologicamente, né, psicopatas, pessoas com distúrbios, sim, de sexualidade, né, pessoas que visam, às vezes, um ambiente esportivo por ter mais pessoas de menor idade, com mais ingenuidade, né, às vezes um acesso ao corpo, né, faz massagem, às vezes viaja, dorme no mesmo quarto, né, então, tem pessoas que têm sim uma malícia, né? A gente tem que estar sabendo que isso acontece e atento para fazer a prevenção. Né? Então, aqui a gente vai mostrar como existe sim uma estatística, principalmente no exterior. Aqui o trabalho é do Canadá, falando de como há, olha só, 2% dos atletas tiveram uma relação sexual com pessoas superiores no meio esportivo. Né? 8% foram forçados. Destes, 23 tinham menos de 16 anos na época, que é considerado abuso sexual. Né? Louco isso, gente. Difícil fazer uma pesquisa assim. Imagino que no Brasil acontece igualmente. Nós já tivemos pelo menos um ou dois casos recentes de atletas que eu me lembro na natação, de clubes famosos, paulistas, né, e mulheres atletas falando que sofreram abuso técnico, né, e é lamentável, né. Aqui fala um pouco mais sobre isso, tanto do atleta abusado e as consequências, quanto do abusador. Vejam, eu falo predominantemente mulheres, mas tem homens também, muito mais frequente atualmente, meninos jovens que sofrem também abusos sexuais, né? De homens também em geral. Né? Aqui a prevenção, desde ter folhetos educacionais para os pais, né, apoios, grupos de apoio, né, oferecer suporte às vítimas, encorajar o debate, as pesquisas, registrar as queixas, tá bom? Leiam com toda atenção, e aí vai até a questão das políticas públicas, né? Como é que a gente vai prevenir esses assédios sexuais, violência sexual, no contexto esportivo, no contexto da educação física,
né, para estar trazendo o que há de melhor no esporte mesmo, né. Leiam, acho que a gente já falei que a gente está nesse momento bonito de liberdade, né, todos serem humanos acima de tudo, mas ter a liberdade de ser transexual, de mudar de ideia até, virou trans e ainda depois muda de ideia, né. E acima de tudo, as pessoas estarem desmistificando locais, né, que tradicionalmente podem gerar sofrimento, mas são místicos, são locais aparentemente sagrados na sociedade, como a família, né, que teoricamente deveria ser um lugar bom e seguro, mas muitas vezes gera muito sofrimento, né. A questão da mãe e da maternidade, também muitas mães são santificadas e muitas são, né, geram traumas, né, fazem coisas que são abusos com os filhos, né, e até a maternidade no sentido da mulher hoje poder escolher se ela quer ou não ter filho, né. No passado não se tinha essa liberdade e hoje há um movimento até muito aberto, explícito de não ter filhos, mostrando a realidade do que é um filho e deixando a mulher livre, ela não se sentindo incompleta por não ter filhos, por não ter, né, deixado descendentes e tudo mais, né. E claro, a gente vai falar na próxima aula sobre a religião, mas a mulher dentro da religião é mais aprisionada, né, se sente culpada com a sua sexualidade e muitas vezes é privada de direitos básicos, né, direitos humanos básicos, né. Aí vem uma reflexão polêmica, hein, gente? Algumas mulheres modernas estão agindo nos mesmos moldes do homem machista do passado, inferiorizando, manipulando, usando o homem como objeto. Esta é uma das soluções para os conflitos de gênero, né? Respondam. A gente costuma falar, tem mulheres que falam: "Não, a gente já foi oprimida, agora é a nossa vez de dar o troco". Será que é por aí, né? Será que a gente resolve uma guerra, gerando outra guerra, né, se vingando? O que que a mulher afinal quer, né? O que que o homem afinal quer? Pensem no íntimo de vocês, né? Então, eu temo muito esse tema quando eu falo de biologia, né, de psicologia evolucionista, porque a pior coisa é a gente normatizar um comportamento geneticamente, uma predisposição genética, e falar que isso é um impulso normal. Então, exatamente a psicologia evolucionista vai dizer o quanto a nossa prática de atividade física, ela não pode desequilibrar, não pode exacerbar o animalesco. Ela tem que exatamente trazer um, um olhar de controle dos impulsos, de controle de emoções e de hoje atuar civilizadamente no mundo atual, né? Com modos de interagir que são socialmente, eticamente corretos, né? Então, mesmo que a gente compete, que a gente compita, não competir num relacionamento amoroso. É muito deletério, né, casais que competem o tempo todo, né. Então esse é o nosso desafio, né. E a última tarefinha é vocês criarem uma tarefinha, né. Então eu digo isso porque talvez foi borbulhando ali temas, "Ai, eu queria tanto contar essa história que eu vivi, eu queria tanto falar da minha mãe, queria tanto falar de como eu sofri no esporte, isso, aquilo, o quanto o esporte foi o meu ambiente de realização, de me fortalecer enquanto mulher determinada", né. Então escolham, falem, façam essa tarefinha, determinem uma tarefa para vocês. Ó, a cachorrinha já chegou aqui, ela ouviu que eu estou no último slide, então
Ela é mais inteligente que todos nós juntos. Claro que ela é uma mulher. Vocês estão vendo? Olha para lá, Sânia. Oi, oi, tudo bem? Não vai olhar para você, ela vai olhar para mim, né, meu amor? Pronto, tô acabando. Aí a outra pergunta: por que é tão difícil não ter uma tarefinha tão bem definida? Alguns devem estar falando, pô, que saco, professor. E aí a minha pergunta maior para cutucar é: por que, que a liberdade no ensino é tão controversa? Por que, que eu não consigo ter liberdade na minha própria vida? Né? Liberdade incomoda? Né? Será que todos esses slides a gente não estava falando da liberdade da mulher? Que o homem já tem essa liberdade, já vai, sai à noite, vai para balada, não tem medo de violências. Por que, que a gente não tem? A mulher não pode ter essa liberdade igualmente, né? Gente, falei muito, me perdoem, né? Fiquem aí com anotações, tragam amanhã para nossa discussão. Agradeço pela atenção mais uma vez. Força para todos. Chegou o Nino agora. O Nino acho que não vai querer se mostrar. Vamos ver. Vem cá, Nino. Dá um oi aqui pro pessoal. Deixa eu mostrar assim. Vou virar assim para vocês verem. Estão vendo o Nino também? Esse é o Nino. É o mais medroso de todos. É um amorzinho de cachorro. Mas ele tem medo, né, Nino? Você sofreu muito abuso. Não sei de quê. Certamente com uma vassoura, eu não estou vendo se eu estou filmando meu cachorro. Vocês já estão ficando tontos e cansados. Um beijo a todos. Fiquem na paz. Vou aqui desligando para vocês poderem refletir, fazer as tarefinhas, terminarem quem não terminou ainda os seminários e poderem estar curtindo as férias que já estão chegando e o melhor que a vida tem para dar, né? Um beijo a todos. Ah, eu tô fazendo besteira, né? É aqui. Achei, achei. Vamos lá. Interromper a gravação. Beijo a todos, obrigada por tudo. Até a próxima.